Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Bom, vamos lá. Agora eu vou fazer o convite de sempre. Fique até o final deste vídeo, tá certo? Eu tenho certeza que neste vídeo, que é o primeiro vídeo da quarta coluna, vai te interessar bastante, porque nós vamos falar sobre a crença da Trindade na Igreja Adventista, conforme os pioneiros, conforme Ellen White e suas contradições. Mas lembrando que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não. Os meus vídeos são somente a minha visão, né, do adventismo, do sistema religioso, depois que deixei 20 anos de adventismo para trás. Tá certo? Muito bem. Se em algum momento eu falar algo que talvez vá confrontar a sua crença, me adicione aí, ó. Está aí o meu WhatsApp, me adiciona e a gente pode conversar. Tá certo? Muito bem, feita a introdução, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Antes de nós lermos o verso bíblico que vai dar base para esta quarta coluna, esse primeiro vídeo da quarta coluna, vamos lá. A partir de agora, né, da quarta e quinta coluna, e depois também eu vou trazer aqui informações sobre o livro O Grande Conflito. Veja, eu tenho que deixar claro que o mérito aqui não é eu concordar com Ellen White, eu discordar de Ellen White, eu concordar com os pioneiros ou não concordar com os pioneiros, não. Apesar que os pioneiros vão trazer informações que são relevantes, que são verdadeiras, têm base bíblica, até Ellen White também trazer estes tipos de informações com base bíblica, mas eu não vou entrar no mérito, olha, ele está certo, ela está errada, não, não é isso. O mérito é as confrontações de pensamentos entre os pioneiros e Ellen White, como profetiza, as contradições, as mudanças de ideias, de um assunto muito importante dentro do sistema religioso, que é a Trindade. Falar sobre a Trindade. Essa coisa do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um são três, três são um, três deuses num único Deus, e por aí vai. Ellen White também falou sobre isso. Os pioneiros falaram sobre isso. Então, tenham ideia que eu não vou trazer aqui a confirmação ou não a confirmação. Vou trazer aqui as contradições, os confrontos, as aceitações e não aceitações dos pioneiros adventistas e da profetisa adventista Ellen White. Muito bem, então vamos ao verso bíblico, que no caso aqui eu vou trazer 2 versos, para dar base a esta quarta coluna ou quarto pilar. E vamos lá, 1 João, capítulo 4, verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Parar um minutinho aqui. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Na minha playlist, eu tenho aí no canal uma pasta sobre a Trindade. O que eu vou trazer aqui não é um estudo sobre a Trindade. Não, é o que os pioneiros e Ellen White pensavam e deixavam de pensar sobre esta doutrina. Mas, se você quer detalhes sobre esta doutrina, então eu tenho na minha pasta aí. E lá eu vou deixar muito claro sobre este primeiro verso aqui que está dando base para nós, que quando é dito que Cristo veio em carne,
tem uma conotação especial nisso. Quando está escrito na Bíblia, veio em carne, nos lombos, nas coxas, sua descendência, tem toda uma especificação sobre isso. E lá, nesta playlist, eu estou destrinchando este conceito de 1 João capítulo 4, verso 2. E também 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. De que maneira que uma pessoa pode introduzir falsas doutrinas que vai negar a Cristo? Dizendo, olha, não é para seguir Cristo? Não, claro que não. A conotação é que haverá falsos profetas que vão dar ao Cristo uma característica que não é dele, sendo assim, negando a eficácia do nosso Salvador. Tá certo? Muito bem. Ellen White, para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é uma verdadeira profetisa de Deus? Vamos então à pergunta crucial número 1 deste vídeo, que faz parte da quarta coluna ou quarto pilar. Vamos lá. A pergunta é: Deus permitiria que um verdadeiro profeta ficasse confuso em relação à Trindade? Não é um assunto tão importante, o assunto da Trindade? E nós vamos ver nesse vídeo se Deus realmente permitiria uma certa confusão, um certo desentendimento sobre este assunto, tá certo? Mas não vamos esquecer de qual pilar ou coluna estamos tratando nesse primeiro vídeo da quarta coluna. E diz assim: testemunho sobre Jesus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Você sabia que os primeiros adventistas não eram trinitarianos? Não, eles não eram. E aqui agora nós vamos analisar algumas declarações dos pioneiros a respeito da Trindade. Eu gostaria que, enquanto o material fosse aqui sendo colocado para vocês seguirem junto comigo na leitura, perceba que o que vai ser apresentado aqui estará em uma ordem crescente de data. O tempo vai passando e vocês vão percebendo que os pioneiros não mudaram de opinião. Eles continuaram na doutrina da Trindade no decorrer de sua vida como ali pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia. Joseph Bates escreveu o seguinte com relação à sua conversão, veja, em 1827. Vamos ler o que ele disse a respeito disso. Vamos lá, ele disse o seguinte: com respeito à Trindade, eu concluí ser impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai Todo-Poderoso, são o mesmo ser. Veja a ideia deles, né? Analise. Agora vou trazer o contexto de onde esta declaração foi tirada. Vamos ver. Diz assim: meus pais eram membros de muitos anos da igreja congregacional, com quase todas as crianças convertidas desde o início, e ansiosamente esperavam que eu também me unisse a eles. Mas eles abraçaram alguns pontos na fé que eu não podia entender.
eu só nomearei 2 desses pontos: o modo de batismo por aspersão e a doutrina da Trindade. Meu pai, que tinha sido diácono por muitos anos na igreja, esforçou-se para me convencer que eles tinham razão em seus pontos doutrinários. Com respeito à Trindade, eu concluí que era uma impossibilidade acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, também era o Deus Todo-Poderoso, o Pai, um e o mesmo ser. Eu disse a meu pai: se o Senhor puder me convencer que nós somos a mesma pessoa dentro deste conceito, o de que você é meu pai e eu seu filho, e também que eu seja seu pai e você meu filho, então eu posso acreditar na Trindade. Pois bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, em uma carta que Joseph Bates escreveu para Guilherme Miller, ele disse o seguinte também a respeito deste assunto. Vamos ler? Ele disse assim: uma coisa a mais, muita zombaria é feita sobre esses que estão em nossa companhia e que participam do grupo dos Shakers. Eu digo que é primeiro uma vergonha para eles ter orado tão claramente e distintamente pela breve vinda pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo para juntar os santos, e assim mesmo acompanham os Shakers em sua crença de que ele, Jesus, entrou espiritualmente na mãe deles, Anli, mais de 70 anos atrás. Isto, sem dúvida, em minha mente, é devido ao ensino prévio dado a eles e à convicção que eles têm de uma doutrina chamada Trindade. Como você pode achar falta na fé deles enquanto você estiver ensinando a mesma essência disso? Essa doutrina que nunca será entendida. Para o conforto e fé deles, e claro que para seu próprio, você diz: Cristo é Deus e Deus é amor. Como você não deu nenhuma explicação, nós entendemos que isto veio de você, como uma posição literal da palavra. Nós acreditamos que Pedro e seu mestre dele resolveram esta questão definitivamente. Mateus capítulo 16, verso 13 a 19. E eu não posso ver por que Daniel e João não têm completamente confirmado que Cristo é o Filho e nem Deus o Pai. Como pode então Daniel explicar a visão dele do 7º capítulo de seu livro, se Cristo era Deus? Aqui ele vê um como o Filho do Homem e havia determinado e foi dado a ele domínio e glória e um reino pelo ancião de dias. O mesmo ancião João descreve sentado em um trono com um livro na mão direita dele, e ele viu a Jesus distintamente diante do trono, e tirou o livro da mão dele que assentado estava no trono. Agora, se é possível fazer estas duas transações completamente diferentes aparecer em uma pessoa, então eu poderia acreditar que Deus morreu e foi enterrado em vez de Jesus. E Paulo estava enganado quando ele disse: agora o Deus de paz, que trouxe novamente da morte o Senhor Jesus, que é o grande pastor da ovelha. E que Jesus também não quis dizer o que ele disse quando ele afirmou que ele veio de Deus e ia para Deus e etc. E muito mais, se necessário, para provar o absoluto absurdo de tal fé. Vocês estão percebendo que os pioneiros eles eram enfáticos. James White também escreveu o seguinte: você não sabe quem é James White? James White, marido de Ellen White. Vamos ver o que ele escreveu? Ele disse assim: a forma espiritualista pela qual negam a Deus como o único Senhor
E Jesus Cristo está numa primeira posição, igual a Deus, constitui o antigo credo trinitariano fora das Escrituras, que Jesus é Deus eterno. No entanto, não existe passagem das Escrituras que dê suporte a isso. Temos testemunhos bíblicos em abundância que ele é filho do eterno Pai. Muito bem, vamos lá. John Nevins Andrews, conhecidíssimo, né? Tanto é que tem a Universidade Andrews lá nos Estados Unidos, que leva o nome desse pioneiro adventista. Ele também escreveu o seguinte sobre este tema. Vamos ler? Ele disse assim: está tão longe da verdade como a velha e absurda doutrina trinitariana, na qual diz que Jesus é verdadeiramente o Deus eterno. Talvez você esteja aí pensando, né? Como é que nunca me disseram essas coisas? Porque dizer a verdade pode destruir a religião. Este é o fato verdadeiro porque não dizem a verdade. James White, novamente, ele escreveu o seguinte sobre a doutrina da Trindade. Vamos ler? Ele disse o seguinte, vamos lá. Como erros fundamentais, podemos mencionar o batismo por aspersão, a Trindade, o estado consciente dos mortos e o castigo eterno. Meu irmão, minha irmã, não se esqueçam de olhar as datas, a qual referência que eu estou trazendo aqui são datas progressivas, tá certo? John Nevins Andrews, novamente, né, escreveu sobre a doutrina da Trindade. Ele disse o seguinte, vamos lá. A doutrina da Trindade foi estabelecida na Igreja pelo Concílio de Nice, 325. Esta doutrina destrói a personalidade de Deus e seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A forma infame como foi imposta à Igreja, aparece nas páginas da história eclesiástica que causa aos que acreditam na doutrina corar de vergonha. Pois é, pesado, né? Pesado, mas é verdade. James White, o esposo de Ellen White, mais uma vez escreveu o seguinte sobre essa tal doutrina da Trindade. Vamos lá? Ele disse o seguinte: mas a fábula pagã e papal da natural imortalidade fez do maior inimigo do homem, a morte, a porta para a felicidade eterna e deixa a ressurreição como uma coisa de pequena significação. É a base do espiritualismo moderno. Aqui nós devemos mencionar a Trindade, que acaba com a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. A grande falta da reforma foi que os reformadores pararam de reformar. Se tivessem levado avante, não teriam deixado nenhum vestígio do papado atrás, tal como a natural imortalidade, batismo por aspersão e a Trindade, e a Igreja agora estaria livre de erros escriturísticos. D.W. Hull, também um pioneiro adventista, escreveu o seguinte sobre a doutrina da Trindade. Vamos lá? Ele disse assim: a doutrina bíblica da divindade de Cristo, a inconsistente posição mantida em relação à Trindade, sem dúvida é a causa de muitos outros erros. Doutrina da Trindade linkado com erros. Errôneos pontos de vista da divindade de Cristo
levam a erros quanto à expiação. Vendo a expiação num quadro arbitrário, e todos devem acreditar assim, os que acreditam que Jesus é Deus eterno, levam a conclusões arbitrárias a uma ou duas classes de pessoas. Os que creem na predestinação e universalismo. A doutrina que propomos examinar foi estabelecida pelo Concílio de Nicéia, 325 anos Domini. E desde esse período, as pessoas que não acreditam nela o quê? Na doutrina da Trindade, são denunciadas pelos sacerdotes e papas como perigosos heréticos. Isso para tornar anátema os chamados arianos. Nós não conseguimos seguir para trás essa doutrina que teve origem no homem do pecado. E nós encontramos esse dogma estabelecido através da força, ao contrário do direito de investigar nas Escrituras esse assunto. Aqui encontramos uma pergunta que é frequentemente feita: você acredita na divindade de Cristo? Inquestionavelmente, a maioria de nós acredita, mas nós não acreditamos como a Igreja ME, que ensina que Cristo é verdadeiramente o Deus eterno e, ao mesmo tempo, homem. Pois é, meu irmão, são informações que eu tenho certeza que você não sabia. John Norton Logborough também escreveu algo sobre este tema da Trindade. E veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, estou trazendo aqui os fundadores, os pioneiros que a Igreja Adventista tanto se abroga de ser especial por causa desses pioneiros. E ainda não trouxe Ellen White, mas ela virá também, tá certo? Mas vamos ver o que ele escreveu. Esta doutrina da Trindade foi trazida para a Igreja no mesmo tempo em que a adoração de imagens, e não é mais do que a doutrina dos persas remodelada. Pois é, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. James White, mais uma vez, escreveu o seguinte sobre esta tal doutrina da Trindade. Vamos ler. Ele disse o seguinte: a doutrina da Trindade degrada a expiação. O grande equívoco dos trinitarianos, ao argumentarem esse assunto, parece ser esse. Eles não fazem diferença entre negar a Trindade e negar a divindade de Cristo. Eles só veem os dois extremos em que está a verdade. Tomam cada expressão referente à pré-existência de Cristo como uma prova da Trindade. As Escrituras são inteiramente silenciosas quanto à Trindade. A declaração que o Divino Filho de Deus não morre está tão longe dos ensinamentos da Bíblia como as trevas da luz. Eu perguntaria aos trinitarianos: a qual das duas naturezas devemos a redenção? A resposta seria, obviamente, a natureza que morre e que derramou seu sangue por nós, pela qual tivemos redenção pelo seu sangue. Então, fica evidente que unicamente a natureza humana morre, e o nosso Redentor é unicamente humano. O Divino Filho de Deus não teve parte na nossa salvação, pela qual não morreu e nem sofreu. Eu estava certo quando disse que a doutrina da Trindade degrada a expiação, trazendo o sacrifício, o sangue pelo qual fomos comprados, para baixo num padrão de comprometimento. Eu continuo insistindo aí vocês observarem as datas, né, das referências que eu estou trazendo aqui. Veja, repito, é progressiva, o tempo está passando, eles continuam com o mesmo pensamento. Roosevelt Fenner Cottrell, também outro pioneiro da Igreja Adventista,
escreveu algo sobre a doutrina da Trindade. Vamos lá. Sustentar a doutrina da Trindade não é mais que uma evidência da intoxicação pelo vinho que todas as nações beberam. O fato dessa ser uma das principais doutrinas, se não a principal, pela qual o bispo de Roma foi exaltado ao papado, não recomenda muito em seu favor. Isto deveria fazer alguém investigar por si mesmo, como quando os demônios fazem milagres para provar a imortalidade da alma. Se eu nunca duvidei antes da procedência diabólica da doutrina da Trindade, agora eu tenho que provar até o fundo. Declaração pesada, né? Aqui o pioneiro adventista chama a doutrina da Trindade de diabólica. James White, mais uma vez, escreveu o seguinte sobre a Trindade. Repare, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que James White, marido de Ellen White, escreveu bastante sobre isso. Tá certo? Vamos lá. Ele disse o seguinte. Vamos abrir aqui. Vamos lá. Que uma pessoa seja 3 pessoas e que 3 pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão e ao senso comum. O que ele está dizendo aqui? Que acreditar nessa doutrina é uma questão de razão. Ou seja, ele está dizendo que se a pessoa crer, essa pessoa está fora do seu juízo. Uri Smith, olha só, um homem bem comentado dentro do Adventismo, também escreveu algo. Vamos ler? Ele disse assim: mas, com respeito ao Espírito, a Bíblia usa expressões que não podem se harmonizar com a ideia que é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho. Ao contrário, mostra que é uma divina influência. Não é uma terceira pessoa, é uma influência de ambos, o meio pelo qual se fazem representar e pelo qual se manifesta o poder através de todo o universo, quando não estão pessoalmente presentes. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Agora, o que Ellen White escreveu sobre todos os pioneiros que falaram sobre diversos assuntos, inclusive sobre a Trindade? Vamos ver o que Ellen White escreveu? Ela disse assim, vamos lá. Quando o homem vier mover um alfinete do nosso fundamento, o qual Deus estabeleceu pelo seu Santo Espírito, deixe os homens de idade, que foram os pioneiros no nosso trabalho, falar abertamente, e os que estiverem mortos, falem também, reimprimindo os seus artigos das nossas revistas. Juntemos os raios da divina luz que Deus tem dado e como Ele guiou seu povo passo a passo no caminho da verdade. Esta verdade permanecerá pelo teste do tempo e da experiência. Percebeu, meu irmão, o que Ellen White escreveu sobre os pioneiros? Não parece que existe algo estranho no que ela escreveu? Ellen White fez uma guerra contra o livro do Dr. Kellogg por descaracterizar Deus pelo panteísmo e nunca disse uma palavra sequer reprovando esses pioneiros que combatiam a Trindade. Supondo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a Trindade como uma concepção correta sobre Deus, por que ela nunca procurou corrigir o pensamento desses homens? Entre eles, seu marido, que eram tão enfáticos em denunciar a Trindade como uma mentira inventada pelo papado. Entende, meu irmão?
meu amigo, minha irmã, minha amiga, supondo que Deus faz parte de uma trindade, e os pioneiros, inclusive seu marido, foram enfáticos, denunciando essa doutrina como falsa e mentirosa, por que Ellen White não escreveu nada a respeito disso, censurando esses pioneiros e o seu próprio marido? Mas o que encontramos de Ellen White são estas orientações. Vamos ler? Agora você vai perceber, meu irmão, a partir de agora, a posição de Ellen White. Primeiro estamos encontrando e colocando Ellen White para e passo com os seus pioneiros, tá certo? Mas vamos ver o que ela escreveu também. Vamos lá. Ela disse assim, ó: Deus me tem dado luz acerca dos nossos periódicos. O que são periódicos? Os periódicos são os jornais, os folhetos, tá certo? O que é isto? Ele falou que os mortos hão de falar. Como? As suas obras o seguirão. Nós estamos repetindo as palavras dos pioneiros em nosso trabalho. De quem sabe quanto custa procurar pela verdade como um tesouro escondido. Eles avançaram passo por passo sob a influência do Espírito de Deus. Um por um desses pioneiros já morreu. A palavra que me foi dada é: faça com que o que esses homens escreveram no passado torne a ser escrito. Então você percebeu os pioneiros adventistas dizendo que esta doutrina da Trindade é ruim, é falsa, é mentirosa, sob a luz da Bíblia, tá certo? Você viu Ellen White defendendo os pioneiros, não fazendo exceção do que eles escreveram, dizendo o que eles escreveram deve ser trazido novamente à tona quando alguém quer mudar qualquer coisa da doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, onde a profetisa Ellen White se posicionou sobre essa questão? Vamos ver? Ellen White escreveu o seguinte sobre agora os posicionamentos dela. Vamos lá. Enquanto alguns dos anjos se juntaram a Satanás em sua rebelião, outros argumentaram com ele para dissuadi-lo de seus propósitos, contendendo pela honra e sabedoria de Deus em dar autoridade a seu Filho. Satanás insistiu por qual razão Cristo foi dotado de poder ilimitado e tão alto comando acima de si mesmo. Ele se levantou orgulhosamente e insistiu que deveria ser igual a Deus. Ele faz suas ostentações para seus simpatizantes de que não se submeterá à autoridade de Cristo. Por fim, todos os anjos são convocados para comparecer diante do Pai, para que cada caso seja decidido. Satanás, sem pudor, torna conhecido a toda a família celestial seu descontentamento, que Cristo deveria ser preferido a ele para estar em tão estreita conferência com Deus, e ele não estar informado quanto ao resultado de suas frequentes consultas. Deus informa a Satanás que isso ele nunca poderá saber, que a seu filho ele revelará seus propósitos secretos e que toda a família do céu, Satanás, não exceto, foi obrigado a render obediência implícita. Satanás fala corajosamente sobre sua rebelião e aponta para uma grande companhia que pensa que Deus é injusto em não exaltá-lo para ser igual a Deus e em não lhe dar comando acima de Cristo. Ele declara que não pode se submeter a estar sob o comando de Cristo, que somente aos comandos de Deus ele obedecerá. Bons anjos choram ao ouvir as palavras de Satanás e ao ver como ele despreza seguir a direção de Cristo, seu comandante exaltado e amoroso. O grande Criador reuniu a hoste celestial
para que pudesse, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. O filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos estava reunida ao redor deles. O Pai então fez saber que foi ordenado por ele mesmo que Cristo, seu filho, fosse igual a ele, de modo que, onde quer que estivesse, a presença de seu filho fosse como sua própria presença. A palavra do filho deveria ser obedecida tão prontamente quanto a palavra do Pai. Seu filho, ele havia investido com autoridade para comandar a hoste celestial. Especialmente, seu filho deveria trabalhar em união consigo mesmo na criação antecipada da terra e de todo ser vivo que deveria existir sobre a terra. Seu filho executaria sua vontade e seus propósitos, mas não faria nada sozinho. A vontade do Pai seria cumprida nele. Satanás tinha inveja e ciúmes de Jesus Cristo. No entanto, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus para reconhecer sua supremacia, alta autoridade e governo legítimo, Satanás se curvou com eles, mas seu coração estava cheio de inveja e ódio. Cristo havia sido levado ao conselho especial de Deus em relação a seus planos, enquanto Satanás não os conhecia. Ele não entendia, nem lhe era permitido conhecer os propósitos de Deus, mas Cristo era reconhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos que os do próprio Deus. Satanás pensava que ele próprio era um favorito no céu entre os anjos. Ele havia sido altamente exaltado, mas isso não lhe despertava gratidão e louvor ao seu Criador. Ele aspirava à altura do próprio Deus. Ele se gloriava em sua elevação. Ele sabia que era honrado pelos anjos. Ele tinha uma missão especial a executar. Ele havia estado perto do grande Criador, e os raios incessantes de luz gloriosa envolvendo o Deus eterno brilharam especialmente sobre ele. Satanás pensou em como os anjos obedeceram à sua ordem com prazerosa presteza. Suas vestes não eram leves e belas? Por que Cristo deveria ser honrado assim diante de si mesmo? Ele deixou a presença imediata do Pai, insatisfeito e cheio de inveja de Jesus Cristo. Escondendo seus verdadeiros propósitos, ele reuniu a hoste angelical. Ele apresentou seu assunto, que era ele mesmo. Como alguém ofendido, ele relatou a preferência que Deus havia dado a Jesus à negligência de si mesmo. Ele lhes disse que, dali em diante, toda a doce liberdade que os anjos tinham desfrutado estava no fim, pois não havia um governante nomeado sobre eles, a quem eles, doravante, deveriam render honra servil. Ele declarou a eles que os havia convocado para assegurar-lhes que ele não mais se submeteria a essa invasão de seus direitos e os deles, que nunca mais se curvaria a Cristo, que ele tomaria sobre si a honra que deveria ter sido confiada a ele e seria o comandante de todos os que se submetessem a segui-lo e obedecessem à sua voz. Houve contenda entre os anjos. Satanás e seus simpatizantes estavam se esforçando para reformar o governo de Deus. Eles estavam descontentes e infelizes, porque não conseguiam olhar para sua sabedoria inescrutável e averiguar seus propósitos em exaltar seu Filho Jesus e dotá-lo de poder e comando tão ilimitados. Eles se rebelaram contra a autoridade do Filho. O mal entrou nas cortes celestiais por meio do anjo que, depois de Cristo, ocupava a posição mais exaltada. O orgulho em sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As altas honras conferidas a Lúcifer não eram como dádivas de Deus e não despertavam gratidão ao Criador. Ele se gloriava em seu brilho e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Ele era amado e reverenciado pela hoste celestial. Os anjos se deleitavam em executar seus comandos,
e ele estava vestido de sabedoria e glória acima de todos eles. No entanto, o Filho de Deus era o soberano reconhecido do céu, um em poder e autoridade com o Pai. Em todos os conselhos de Deus, Cristo era um participante, enquanto Lúcifer não tinha permissão para entrar nos propósitos divinos. Por que, questionou este poderoso anjo, Cristo deveria ter a supremacia? Por que ele é assim honrado acima de Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata de Deus, Lúcifer saiu para difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Trabalhando com misterioso segredo e por um tempo ocultando seu real propósito sob uma aparência de reverência a Deus, ele se esforçou para exercitar a insatisfação a respeito das leis que governam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Uma vez que suas naturezas eram santas, ele insistiu que os anjos obedecessem aos ditames de sua própria vontade. Ele procurou criar simpatia por si mesmo ao representar que Deus havia lidado injustamente com ele ao conceder honra suprema a Cristo. Ele alegou que, ao aspirar o maior poder e honra, ele não estava visando a autoexaltação, mas estava buscando assegurar a liberdade para todos os habitantes do céu, para que, por esse meio, eles pudessem atingir um estado mais elevado de existência. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, perceberam que esses escritos de Ellen White já está mudado em relação ao que os pioneiros escreveram, e ela, como profetisa, disse que deve ser seguido o que eles disseram? E em 1898, Ellen White declarou o seguinte, vamos ler, está escrito assim: em Cristo está a vida, original, não emprestada, não derivada. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E sobre o Espírito Santo, ela também escreveu algo. Vamos ver? Ela disse assim, vamos lá. É a terceira pessoa da divindade. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a adoção do trinitarianismo por Ellen White foi tão chocante para William Lawrence Anderson, um forte apoiador de Ellen White, que ele viajou para a casa dela na Califórnia, recusando-se a acreditar no novo ensino, até que viu que ela o havia escrito com sua própria caligrafia. Ele foi pagar para ver. A afirmação de 1898 da divindade de Cristo e da existência da Trindade está de acordo com os seus escritos originais, aonde ela também deu o crivo de profetisa sobre o que os pioneiros escreveram? De acordo com Ellen White, o Pai honrou a Cristo ao fazer Cristo igual em autoridade ao Pai. E ela continua afirmando que esta foi a base para a rebelião de Satanás contra Deus. Satanás queria a honra que havia sido dado a Cristo. Lúcifer e os outros anjos não sabiam que Cristo era Deus? De acordo com Ellen White, eles não estavam cientes desse fato básico, estrutural, que Cristo era um Deus. Se eles soubessem, talvez não tivessem caído. Embora Ellen White tenha se tornado uma trinitariana antes da publicação de O Desejado de Todas as Nações, lá em 1898, ela era uma profetisa desde o inverno de 1844. Assim, ela ensinou erro ou ambiguidade, como alguns adventistas argumentariam, por mais de 50 anos. Além disso, não se pode descartar prontamente seus primeiros escritos sobre o assunto, porque ela estava aparentemente relatando experiências visionárias.
Ela aparentemente viu o pai confirmar a autoridade igual sobre seu filho. E ela aparentemente viu Lúcifer confundir os anjos com a adequação da honra dada a Cristo. Agora, você, adventista ou não adventista, que ainda acredita que Ellen White, sendo a mensageira do Senhor, você acredita nisso? Tente me responder depois de meditar neste vídeo aqui da ambiguidade de Ellen White, né? Uma hora é trinitária, outra hora não é trinitária. E quando ela não é trinitária, ela dá o crivo de profetisa de que o que os pioneiros escreveram tem que ser reeditado quando mudar alguma coisa. Medite neste vídeo, você que ainda acredita que Ellen White é a mensageira do Senhor, e me responda com sinceridade. Pode ser aí no comentário do vídeo, pode ser no meu WhatsApp, você já tem aí meu WhatsApp. Fique à vontade e me responda, você, de uma maneira sincera. Se Ellen White fosse uma verdadeira profetisa, por que Deus permitiria que ela ensinasse erros por mais de 50 anos? Você viu, né? A ordem cronológica. Por isso que eu pedi para você observar essa ordem cronológica. Se ela é uma verdadeira, porque permitiu um assunto tão sério que ela continuasse ensinando que não existe essa coisa de trindade por 50 anos. Algum verdadeiro profeta já deturpou uma verdade previamente estabelecida? As primeiras visões de Ellen White são válidas à luz de seus ensinamentos posteriores e da Bíblia? É razoável acreditar que os seres celestiais não sabiam que Jesus então era Deus? Por que o Espírito Santo não é mencionado nesses relatos? Os verdadeiros profetas de Deus passam do erro para a verdade em suas declarações proféticas? O testemunho de Ellen White sobre Cristo é verdadeiro? Medite nessas perguntas, você adventista ou não adventista, que crê que Ellen White seja uma profetisa. Responda sinceramente. Mas não vamos esquecer de qual pilar ou coluna estamos tratando aqui. Estamos tratando testemunho sobre Jesus. Tá certo? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, legal que vocês vieram até aqui. Um abraço a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá!